Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou fazendo esse vídeo para os alunos da escola dominical, a nossa turma de domingo às 5 horas da tarde. Gostaria de dizer que, mesmo nesse tempo de pandemia, desse isolamento social, isso não pode nos parar, não pode nos impedir de aprender. E vamos falar sobre um assunto muito importante para cada um de nós todos os dias, até que Jesus volte. Esse assunto é o caráter. Gostaria de perguntar para você, você sabe o que é caráter? Você se vê como uma pessoa de caráter bom ou ruim? E se eu disser para você que tanto eu quanto você somos de caráter ruim? O que você pensaria sobre isso? Vamos aprender mais sobre isso? Fique comigo nos próximos minutos e a gente vai aprender sobre o caráter. Bom, caráter é algo que temos dentro de nós. É algo que Deus nos deu quando nos criou. Nosso corpo, Paulo escreve no livro de 1 Tessalonicenses 5:23 que somos divididos entre corpo, alma e espírito. Gênesis refere a isso como a nossa criação sobre a imagem e a semelhança de Deus. Vamos ler o texto de Paulo? Primeira carta a Tessalonicenses, escrita por Paulo, no capítulo 5, versículo 23, ele diz assim: Paulo vai saudando no final e ele vai falando assim: que o próprio Deus da paz santifique inteiramente, que todo o respeito, que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados de forma irrepreensível até a vinda de Jesus Cristo, o nosso Senhor. O que isso quer dizer? Além de dizer que o nosso corpo é dividido entre corpo, alma, espírito, mostra que não somos de caráter bom. Por quê? Paulo ele vai falando que Ele nos santifique, que Deus nos santifique e que sejamos preservados de forma irrepreensível. Agora, pensando nisso, eu gostaria de que você pensasse comigo também. Mas por que não temos um caráter bom? Isso me levou a Gênesis, capítulo 3. Em Gênesis, no capítulo 3, temos a narrativa da queda humana, onde Adão e Eva estão ali no jardim do Éden e simplesmente pecam contra Deus. Deus lhes havia dado uma ordem: não comam do fruto de uma árvore que ele escolheu, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus disse: vocês podem comer de todos os frutos, menos dessa. Mas mesmo assim, a mulher foi enganada pela serpente e esta enganou seu marido, seu companheiro. Eva foi enganada e comeu do fruto, pecando contra Deus. E Adão também. Isso trouxe consequências muito grandes para cada um de nós. Primeiro, é importante lembrar que Adão e Eva foram os primeiros seres humanos a serem criados por Deus. E é a partir deles que se originou a raça humana. A partir de gerações e dinastias que vieram depois, que se estenderam até os dias de hoje. Paulo descreve isso em uma de suas cartas no Novo Testamento como que o primeiro Adão, esse é da carne e ele é pecaminoso. E aí isso me faz pensar: como um ser pecaminoso pode ter caráter bom? A resposta é simples: não tem. Mas agora eu gostaria que você fosse comigo a Romanos 8.
Romanos 8, 22. Antes de ler o texto, você precisa saber de uma coisa. Quando Adão e Eva pecaram, quando os dois pecaram contra Deus, eles foram expulsos do jardim do Éden. E isso sem contar a maldição que Deus deu a cada um deles. E para você ver o impacto disso, de Gênesis estamos em Romanos, cerca de muitos anos depois. E Paulo, ele vai escrevendo assim, no versículo 22 do capítulo 8, sabemos que toda a natureza criada geme até agora, com dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito gememos interiormente, dentro de nós, esperando ansiosamente nossa adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. O que Paulo está falando aqui? Deus criou Adão e Eva. Eles pecaram, e a partir deles todos os seres humanos se tornaram pecaminosos. Uma outra prova disso você pode ler em Juízes. A maioria dos textos, em algumas partes, fala que o povo fazia o que bem entendia ou o que desejava. E aí isso me fez pensar, mas o que é o gemido que Paulo está falando aqui? É o mesmo gemido que Deus usa na maldição que ele dá ao homem e à mulher por terem desobedecido a ele. Ele declarou que a mulher sentiria gemido de dor ao ficar grávida. E também o homem, ele teria dor porque ele teria que trabalhar para a terra, plantar para colher e comer. Então, a partir dessa maldição, tudo até hoje traz consequências. E aí, vamos voltar para o caráter. Se temos um caráter mau, e temos, o que cabe a nós fazer? E um fato muito importante para isso é a ressurreição de Jesus. Durante 3 dias, Jesus ele é morto, ele é sepultado e no 3º dia ele ressuscita. O que isso significa para cada um de nós? E por que isso acontece na Páscoa? A Páscoa é um evento cultural judaico, bem antigo, provavelmente entre os anos 1500 e 1400 a.C. E Jesus morre cerca de 1433 anos depois, no 33º ano após seu nascimento. E o que isso me diz? Libertação. Jesus nos libertou do pecado. Jesus fez algo impossível porque ele foi mandado por Deus. Ele nos deu a chance de escolher um novo caminho. Carregamos essa maldição desde o nosso nascimento, que Paulo vai falar, citando o que eu já falei um pouco atrás, que nós já nascemos pecadores e perecemos da graça de Deus. E no mesmo texto de Tessalonicenses, que o Deus da paz os santifique, porque não somos santos. Escolhemos o caminho errado, todos juntos, os seres humanos. Mas Jesus deu uma chance de escolha. E aí, no nosso corpo, o caráter funciona de 2 formas. Uma delas é de fora, que se chama de reputação ou aparência. E dentro. É por isso que tem um livro muito famoso de um autor americano que diz na capa do livro de cara: quem é você quando ninguém está olhando? Eu fiquei me perguntando sobre isso. Quem sou eu quando ninguém está olhando? Ah, mas o que isso tem a ver com o meu caráter? Tudo.
Eu ouvi a frase de um outro autor, Thomas Paine. Ele fala que a reputação é que os homens sabem sobre nós, mas o caráter é o que Deus vê em nós. E isso é muito importante para nós. Qual é a importância do caráter? Toda. Nascemos pecadores? Sim. Mas agora podemos mudar. O que é preciso para ter um caráter bom? E pensando sobre isso, eu fui levado ao livro de Hebreus, no capítulo 4. Versículo 12. Vai dizendo assim, o autor da carta de Hebreus: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra a um ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele de quem havemos prestar conta. O que esse autor está falando? Ele me diz como mudar e por que mudar. Como mudar o meu caráter? Bom, pensando que somos a imagem e a semelhança de Deus, temos um instrumento muito raro, inestimável conosco, a Bíblia. E esse é o meio usado por Deus, onde Ele mostra em todos os 63 livros compostos o que é o certo e o que é o errado. Se escolhemos Ele, temos isso. A Bíblia é afiada como uma espada de 2 gumes. Ela penetra. A Bíblia consegue mudar você, consegue mudar o seu caráter, porque Deus a fez para nos instruir. E aí ele termina dizendo: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Isso se refere a um dos nomes de Deus usado em Gênesis 16:13. É o Roi, o Deus que tudo vê. Então nada foge aos olhos de Deus. Como ter um caráter bom? O caráter bom é quando eu consigo tanto exteriorizar as atitudes que Jesus teve e também interiorizar as características que Jesus teve. Não basta ser só por fora como Jesus. Eu tenho que viver Jesus dentro de mim. Isso dá sentido à frase que eu tinha falado antes. Reputação é o que as pessoas veem de mim, e é o menos importante. Mas caráter é o que Deus vê de mim. O que Deus está vendo de você? Se pergunte isso, o que Deus está vendo de você? E uma última pergunta que eu deixo para você. Quem é você quando ninguém está olhando? É o Roi, Deus que tudo vê. Ele te vê quando ninguém está olhando. O que Ele está vendo em você? Eu estava pensando sobre isso, ainda estou pensando sobre isso. Mas aí você pode perguntar: mas falar é muito fácil. Falar é tão fácil. Como eu posso? Bom, eu quero te dizer uma última coisa. Querer é poder. Eu estava lendo num livro de devocional de 2015 e eu estou me lembrando desse fato. Eu estava lendo e li isso, querer é poder. E eu me perguntei, querer é poder? E eu vi um exemplo. Numa igreja, se eu me lembro bem agora, no Espírito Santo, um professor de música. Ele não tinha um dos braços, mas mesmo assim, ele era o percussionista, ele tocava violão, ele era professor de música da igreja, membro ativo do Ministério de Louvor, sem um braço. Querer é poder. Ele podia ter uma desculpa para desistir, muitas, ele era sem um braço. Talvez não tivesse uma coordenação motora adequada, mas isso fez parar? Não. E por conta de uma coisa enraizada, você vai parar? Não, você pode mudar quem você é, hoje mesmo. E quando você muda, você dá sentido
Você dá vida ao que Jesus fez por você, que foi te entregar. Não tem valor o que ele fez por você. Não pode ser quantificado em um valor. Mas uma coisa é certa. Quando mudamos nossa atitude e o nosso caráter, e Deus vê verdadeiramente quem somos, quando Ele está feliz conosco, damos sentido ao que Ele fez por nós. Que está escrito em João 3,16. Entregou seu único filho de uma forma inexplicável, com o maior amor do mundo, para nos salvar. Bom, espero que vocês tenham gostado da nossa aula. E quem é você quando ninguém está olhando?